Êxodo capítulo 29. Sacrifício e cerimônia da consagração dos sacerdotes. Isto é o que lhe hás de fazer para os santificar, para que me prestem serviço de sacerdote. Toma um novilho, um jovem filho da manada e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo, e bolos ázimos amassados com azeite, e bolos em delgada lâmina, ázimos, untados com azeite, com farinha fina de trigo os farás. E os porás para dentro de um cesto, e os trarás no cesto com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos até a porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás sobre Arão a túnica e o manto do éfode, e o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim ungirás. Depois farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E os cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e firmemente lhes ajustarás as tiaras, para que tenham um ofício sacerdotal por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás o novilho ser trazido diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E cortarás no pescoço em sacrifício o novilho diante da face do Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas, em forma de chifre do altar, e todo o restante do sangue derramarás ao lado da base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho, que está acima do fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomará um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E cortarás no pescoço em sacrifício o carneiro, e tomarás o seu sangue e o lançarás a esmo sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por 2 partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E cortarás no pescoço em sacrifício o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue lançarás a esmo sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o lançarás a esmo sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho acima do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver sobre eles, e o ombro direito, porque é carneiro da consagração. E uma peça redonda de pão, e um bolo de pão azeitado, e um bolo em delgada lâmina, do cesto dos pães ázimos que está diante da face do Senhor. E todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e as moverás como ofertas movidas diante da face do Senhor. Depois as tomarás das suas mãos, e as queimarás sobre o altar, como um holocausto, como cheiro suave, diante da face do Senhor. É a oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e o moverás, como oferta movida diante da face do Senhor, e isto será a sua porção. E santificarás o peito da oferta movida, e a coxa da oferta alçada, que foi movida e alçada.
ambos do carneiro da consagração, que é por Arão, e daquilo que é por seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo, desde os filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será desde os filhos de Israel, do sacrifício das suas ofertas de paz. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas e para serem consagrados nelas. 7 dias as vestirás, aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, sempre que vier para dentro da tenda da consagração, para prestar serviço no santuário. E tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estrangeiro delas não comerá, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até ao alvorecer, o que sobrar queimarás com fogo. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu tenho ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como sacrifício pelo pecado, para as expiações, e terás purificado o altar, quando tiveres feito expiação em favor dele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que toca ao altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, dia a dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás ao alvorecer, e o outro cordeiro oferecerás entre os 2 anoiteceres. Com o primeiro cordeiro, a 10ª parte da farinha fina, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para oferta líquida derramada, a 4ª parte de 1 hin de suco de uvas. E o segundo cordeiro oferecerás entre os 2 anoiteceres, e com ele farás segundo a oferta de alimentos da manhã, e conforme a sua oferta líquida derramada, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, através de todas as vossas gerações, à porta da tenda da congregação, diante da face do Senhor, onde vos encontrarei para ali eu falar a ti. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória a tenda seja santificada. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei tanto a Arão como a seus filhos, para que me preste serviço de sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 30. Altar do incenso. E farás um altar para sobre ele queimar o incenso. De madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas em forma de chifre formarão uma mesma peça com ele. E com ouro puro o revestirás, o seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas em forma de chifre, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, juntas aos seus 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares de os varais com que será levado. E farás os varais de madeira de acácia e o revestirás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu virei a ti. E Arão sobre ele queimará o incenso aromático cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Queimará incenso sobre isso. E quando Arão acender as lâmpadas entre os 2 anoiteceres, queimará incenso. Este será incenso contínuo diante da face do Senhor, através de todas as vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de alimentos, nem tampouco derramarei sobre ele ofertas líquidas derramadas.
E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas em forma de chifre, com o sangue do sacrifício pelos pecados das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre eles, através de todas as vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: oferta de meio ciclo de cada indivíduo para o tabernáculo, como resgate da sua alma. Quando fizeres a soma dos filhos de Israel, conforme o número deles, cada um me dará ao Senhor resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando tu os contares. Todo aquele que passar entre aqueles que estão sendo contados, dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar entre aqueles que estão sendo contados de 20 anos de idade para cima, dará oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, e o darás para o serviço da tenda da congregação, e será por memorial para os filhos de Israel, diante da face do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Pia de bronze. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de bronze, com a sua base, também de bronze, para ali levar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando vierem para dentro da tenda da congregação, serão lavados com água, para que não morram. Ou quando se chegar ao altar para prestar serviço, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele a sua semente através de suas gerações. Azeite da santa unção, exclusiva do tabernáculo e seus utensílios. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais matérias-primas aromatizantes, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás, para me prestares serviço de sacerdote. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção através das vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós outros. Todo e qualquer homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estrangeiro, será extirpado do seu povo. Incenso santo, exclusivo do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma para ti especiarias aromáticas, benjoim e onixa e galbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro, de cada uma em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado juntamente, puro e santo. E uma parte dele moerás até pulverizá-la, e a porás diante do testemunho, diante da tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis para vós mesmos, não o fareis segundo esta composição. Santo será para o Senhor. Todo e qualquer homem que fizer tal como este, para o cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo capítulo 31. Deus proveu sábios artífices para a obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo tipo de obra de artesanato, para conceber e executar hábeis obras e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira, para trabalhar em todo tipo de obra de artesanato. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são sábios de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, e as vestes do exercício do servir e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para prestar o serviço de sacerdote, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo o que te tenho ordenado. O sábado santo e as 2 tábuas de pedra do testemunho, os 10 mandamentos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós outros. Todo e qualquer homem que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer qualquer obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Durante 6 dias poderá qualquer trabalho ser feito, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Todo e qualquer homem que no dia do sábado fizer qualquer trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, guardando o sábado através de todas as suas gerações, por pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia cessou de trabalhar, e gozou refrigério. E ele deu a Moisés, quando acabou de falar com ele sobre o monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus.